Fala, futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Novamente estamos aqui no Alternativa Certa para fazer toda a diferença na sua construção, na sua preparação de soldado até sargento. Vamos começar perpassando por toda a legislação no que tange a prevenção a incêndios. Tivemos aí grandes alterações, novas legislações sobre o tema. E o Alternativa Certa, sendo prioridade, principalmente no que tange a sua preparação, vem trazer nesse momento, antes mesmo de ser lançado no edital, essa legislação na íntegra, para que vocês já saiam na frente, saiam principalmente já se projetando para o sucesso da sua aprovação da prova do curso de sargento do Corpo de Bombeiros Militar. Importante falar nessa primeira aula que a lei que vai regular essas novas alterações e todas as próximas aulas são baseadas na RT número 1 de 2022. Há pouco estávamos conversando aí a legislação de prevenção a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar no que tange as RTs e algumas legislações em forma de decreto e leis, elas passaram nesse período de 3 anos após o último edital por várias reformulações. Sabemos que isso causa uma certa inconsistência no teor jurídico das leis, porque ora estudamos uma há 3 anos atrás e agora estamos estudando uma outra lei, mas nada com muita dificuldade, sempre com uma maneira bem leve para passar a prevenção a todos os senhores que estão aí atrás se preparando para ser futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar. Desde já falo para vocês que bateremos em todas as aulas em termos técnicos. Por quê? Pegando as últimas provas do CTSP e provavelmente as próximas serão em cima disso, será nos termos técnicos que fará a diferença, principalmente na parte de prevenção. Por quê? Porque o aplicador da prova, ele sabe onde é o calcanhar de Aquiles do aluno, que está ali pronto para fazer a prova de sargentos. Ele sabe que o calcanhar de Aquiles é nos termos técnicos de prevenção que ele acaba pegando o aluno. Então, prepararemos pela legislação de maneira bem devagar para que vocês encontrem uma sintonia entre as questões legais, os termos técnicos e principalmente colocar em prática no dia da prova dos senhores, certo? Vamos começar aqui então, vindo para a tela. Pessoal, e lembrem, é uma leitura, França, é uma leitura de legislação maçante, assim como foi no último CTSP, lembrem-se disso. Façam dos estudos que vocês estudaram há 3 anos atrás para o CTSP antigo, e para esse novo CTSP agora, façam de experiência. Tudo aquilo que vocês estudaram tem que ser somatizados com a leitura dessa legislação nova. E a legislação só existe uma maneira de entrar na cabeça dos senhores. E qual é essa maneira, senhores? É ler a lei. França, tu vai me explicar tudo sobre a lei? Não, pessoal, não tem como a gente ficar 3, 4 horas em cima de uma legislação falando item por item. Como a gente vai dar essa aula para vocês? Passando nos principais pontos e retirando as principais dúvidas, principalmente no que tange a possíveis questões que serão formuladas pela banca. Todo mundo sabe, quem trabalha na prevenção, o que pode ser cobrado. França, quer dizer que tu já sabe as questões que vão ser cobradas na prova? Não, pessoal. A banca ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar o que é pertinente ao bombeiro militar cobrar na hora que analisa ou que vistoria uma edificação. Ela não vai cobrar nada no que tange a proprietário ou responsável técnico. Ela vai cobrar simplesmente ao conhecimento que o bombeiro tem que ter ao entrar no sistema, ao avaliar, fazer a análise de um projeto e fazer a vistoria. França, eu sou leigo ainda no assunto prevenção. Temos nas aulas anteriores, gravadas aqui no curso Alternativa Certa, todo o arcabouço legal, toda a parte básica que nos deixam tranquilos para entrar de cabeça nessa legislação nova de 2022, certo? Então sentem aí e vamos juntos entrar nessa caminhada rumo à aprovação. A legislação, então, ela é uma legislação muito recente, pessoal. Vocês têm que se adequar a ela. Por que se adequar?
muitos termos técnicos, por exemplo, eles acabam não existindo mais. E aí é onde a banca vai envolver vocês. Por exemplo, né, todo mundo sabe que o sistema informatizado de prevenção a incêndios era o SISMON. Né? Hoje nós temos uma nova nomenclatura e é o que trata essa resolução. É o SOL, Sistema Online do Corpo de Bombeiros. E ele está aqui, é o objetivo dessa RT específica que a gente vai bater durante algumas aulas. Né? Essa resolução técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul tem por objetivo fixar o procedimento administrativo para a implantação do Sistema Online de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar. Então, este é o SOL. Se a banca quiser envolver vocês falando que o sistema novo empregado pelo Corpo de Bombeiros é o SISBON, já está errada a questão. Então, comecem a se ligar nessas construções novas da legislação contemporânea no que tange à prevenção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar. Né? Nós temos aqui a aplicação a SRT, né? Vamos lá, as enquadradas nos certificados de licenciamento do Corpo de Bombeiros, CLCB, todos os CLCBs pessoais são enquadradas na Resolução Técnica número 5, parte 2 de 2016. Isso eu já coloco já de antemão aqui no início dessa aula. Pessoal, CLCB, que vocês já sabem o que é. Você que é futuro sargento do Corpo de Bombeiros Militar tem que saber o que é um CLCB. CLCB e PSPCI não entram no sistema online do Corpo de Bombeiros, no SOL, certo? Eles correm em paralelo no SISBON. Então, isso que você está sentado aí tem que entender isso. França, mas tu acabou de dizer que é tudo pelo SOL. Não. CLCB e o PSPCI entram pela plataforma SISBON, certo? Os outros, né? E os outros, o que eu falo, o que é? Os outros, tudo que não é PSPCI e CLCB, entram pelo procedimento do SOL, certo? Prestem atenção e essas são as principais dicas dessa legislação nova, certo? Vamos colocar aqui para vocês todos, né? O item B, as enquadradas no plano simplificado, é o que eu falei para vocês, entre as alterações, e aí seguimos batendo a legislação. Das medidas de segurança contra incêndio, olha que interessante, o dimensionamento, objeto e execução das medidas de segurança contra incêndio seguirão a regulamentação específica. Na existência de norma de segurança contra incêndio do Estado do Rio Grande do Sul, a utilização de norma nacional e internacional poderá ser requerida ao CBMRS através de consulta técnica, FACT, certo? Sendo acostada em língua portuguesa do Brasil por um tradutor juramentado. Isso nós já vimos falado em legislações anteriores lá nas primeiras aulas, pessoal. Se eu não tenho uma legislação específica, por exemplo, as saídas de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul pode sim aceitar uma legislação internacional, certo? Para ser validada, para ser analisada no meu processo do PPCI, certo? Isso pode ser sim uma grande pergunta dentro da prova dos senhores, né? Do processo administrativo, certo? A tramitação do PPCI se dará através das fases de análise e vistoria, fundamentada no compartilhamento de responsabilidade entre CBM, proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico, conforme preconiza a legislação vigente. Isso aqui em algumas aulas lá atrás eu já falei para vocês. Quem nunca foi da prevenção, quem nunca botou o pé na prevenção, tem que estar ciente do que é a fase de análise e vistoria. E eu chamo aqui para o quadro para detalhar para vocês novamente. Pessoal, fase de análise, né? E fase de vistoria. Eu vou colocar aqui para ficar bem claro para vocês, principalmente para quem nunca entrou num setor de prevenção. Hoje, para eu ter o alvará da minha edificação, eu passo por esses dois processos. A análise documental. Por exemplo, eu quero entrar com uma edificação de 5 andares, eu tenho que construir, eu tenho que ter o alvará dessa edificação. O responsável técnico, o engenheiro ou arquiteto, ele entra com o processo no SOL, no sistema online, certo? Ele entra com o processo no sistema online
e esse processo ele é todo analisado online, certo? Esse processo se chama análise. Sempre quando conter esse termo técnico, você já tem que remeter. A análise é o procedimento técnico avaliando a parte documental do meu processo de alvará do Corpo de Bombeiros Militar. A parte de vistoria é o vistoria in loco das medidas de prevenção constatadas no projeto de análise, certo? Isso vocês têm que ter em mente. Quem nunca pisou na prevenção, senhores, isso é o básico do básico. E assim devagarinho a gente vai indo, do básico para o menor. O que mudou que é importante para vocês saberem aqui? A composição, né? A composição desse sistema online do Corpo de Bombeiros. O SOL, ele deixou de ser SISBOM para edificações diferentes do CLCB e do PSPCI. CLCB e PSPCI vão para o SISBOM, PSPCI e CLCB. Esses dois vão para o SISBOM. Não percam isso, pessoal. Isso pode cair na prova dos senhores. Isso pode vir a cair, certo? Lembrem disso na construção do conhecimento de vocês para a aprovação. Da análise do PPCI. Então, olha, se vocês já sabem que análise, quando eu falei em análise, é a constatação gráfica e documental da parte de documentos exigidos para o alvará do Corpo de Bombeiros. E é interessante eu relatar aqui que alguns termos técnicos mudaram, e toda essa mudança de termos técnicos é o que cai na prova dos senhores. Novamente, França, tu sabe as questões de prova? Não, não sei, pessoal, mas é lógico. Se eu tenho mudança de termos técnicos, é aqui que a banca vai pegar vocês, certo? E principalmente nesses quesitos que trazem a diferença entre atos administrativos que tiveram nomes diferentes. Por exemplo, deixa eu buscar aqui. Por exemplo, sendo constatadas inconformidades com a legislação, regulamentação e normas técnicas aplicáveis durante a análise do PPCI, o CBMRS expedirá comunicação de inconformidade de análise. Aqui está um termo técnico diferente da legislação proposta antes, pessoal. Olha só, comunicação de inconformidade de análise. Antes era o NV, o CV, né? Lembrem disso, mudou alguns comportamentos técnicos, então isso você tem que gravar. Comunicação de inconformidade de análise, ou seja, o bombeiro descobriu uma inconformidade no sistema, né? Por exemplo, ele deixou de analisar, de colocar um documento dentro do SOL, certo? Ele vai fazer uma comunicação de conformidade de análise. Isso é muito importante que você, futuro sargento, saiba dessa mudança de nomenclatura da notificação de análise que antes tinha esse nome e agora ganha comunicação de inconformidade na análise, certo? Após emitida a notificação, né, a comunicação da correção de análise, deverá ser até 30 dias ser encaminhada novamente para análise. Esse aqui já era um prazo que nós tínhamos antes. Então, 30 dias é o prazo estabelecido por lei para que seja emitida a correção dessa comunicação de incongruência da parte de análise, certo? A ciência da comunicação, olha só, antes não tínhamos nessa legislação anterior, e é importante que vocês saibam, olha só, a ciência da comunicação é por meio de leitura digital, como vocês todos já sabem, o SOL não existe mais agora aquela parte da pasta física. O proprietário, o responsável técnico, né? Ele chega lá com a pastinha física e entrega para o bombeiro acaba protocolando ele e guardando. Não existe mais a parte física, não existe mais nada do documento físico, é tudo online. Então, por vezes, a ciência de notificações, as ciências de prazos, será dada somente via online. E aqui está, a ciência da CIA será realizada por meio da leitura digital dos documentos por qualquer um dos envolvidos no PPCI, ou transcorrido 30 dias consecutivos
da emissão da CIA. Esse prazo aqui é importantíssimo, né, pessoal? Não precisa nem dizer para os senhores que isso pode vir a cair na prova. Ora, se eu tenho a ciência por leitura digital, quando ele abre o sol dele, ele vai, o próprio bombeiro vai saber se ele leu ou não. E se ele não leu, dentro de 30 dias é como se tivesse dado a ciência pela inconformidade da análise. Então são prazos importantes para que você leve para a sua prova. A partir da segunda análise, serão verificadas somente os itens apontados na CIA, sendo de inteira responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso, a edificação, manter as informações medidas de segurança contra incêndio já analisadas. Pessoal, isso é muito importante, certo? Porque nas legislações anteriores, nós não tínhamos isso escrito, né? E isso acabava criando uma celeuma muito difícil para nós, bombeiros, nos adequar. Por quê? Acontecia que o França analisava o projeto, apontava 5, 6 incongruências. Né? O Joãozinho pegava a correção e, além de corrigir aquelas 5 e 6, apontavam outros erros do projeto de análise. E isso não pode mais acontecer. Tanto é que está nessa RT. Ou seja, a partir da segunda análise, serão verificados somente os itens apontados. Pessoal, gravem isso. Somente os itens apontados serão apontados, né, corrigidos, verificados na CIA da segunda análise, certo? Isso é importantíssimo vocês levarem para a prova dos senhores. Não é possivelmente, não é deverão, é somente os itens apontados na primeira análise que serão olhados, né, verificados na segunda análise. Então se liguem nessa projeção que o sistema online acaba dando para os senhores. Se liguem nos prazos então, né, pessoal? 30 dias e agora vamos para prazos importantes. Os PPCIs não movimentados, durante o período de 6 meses a partir da emissão da CIA, passarão automaticamente para a condição de suspensos. Pessoal, e é aqui que a banca vai tentar pegar vocês. Olha só, se eu tenho um processo de PPCI na fase de análise, certo? Não movimentado, ou seja, ele levou uma inconformidade, pediu para ser corrigido pelo responsável técnico. O responsável técnico ficou 6 meses com ele parado. Ou seja, recebeu a ciência, né? Não deu a ciência pela leitura do e-mail, ficou 30 dias sem abrir o e-mail dele e 6 meses ele ficou parado. O que vai acontecer com o meu PPCI na forma online? Ele vai ficar suspenso. Levem isso para a prova dos senhores, certo? Suspenso, não é cancelado e não é anulado. Ele é suspenso. Levem isso para a prova dos senhores. Assim como, após a análise e aprovação do PPCI, será expedido o certificado de aprovação, CA. Isso aqui não mudou, né, pessoal? Isso aqui todo mundo sabe e eu chamo vocês aqui para o quadro agora, né, para dar um encaminhamento final dessa primeira aula para a gente entender bem. Proprietário técnico, responsável técnico, certo? Entrou no sistema online do Corpo de Bombeiros, mandou toda a documentação exigida necessária para o alvará do Corpo de Bombeiros na forma de análise, certo? Primeiro passo, a análise. O Corpo de Bombeiros, o bombeiro lá do outro lado, você, futuro sargento, sentadinho na sua sala de prevenção, vai verificar online documentação, x, toda a documentação. Deu alguma inconformidade, pessoal? Ele tem 30 dias para entrar com a nova reanálise, certo? Lembrando que como ele é totalmente online, ele tem 2 maneiras de ser cientificado, certo? Pela leitura de e-mail ou pela ciência posterior a 30 dias. Gravem essas datas, pessoal. Isso pode cair na prova dos senhores. Se esse PPCI que foi para análise deu ok, todas as questões documentais foram preenchidas, ele acaba ganhando o certificado de aprovação.
França, o certificado de aprovação, o quê? É o alvará dele. Pessoal, é uma parte do alvará de prevenção. Lembrem-se disso. Isso aí, lá nas primeiras aulas eu explico. É o primeiro passo. É o primeiro passo para ele conseguir o alvará dele. O segundo passo está onde? Aqui na vistoria em loco. Se ele passa pelo primeiro passo de análise e mais a questão da vistoria, ele ganha o alvará dele. E informação importante dessa primeira aula que vocês têm que ter também, importantíssima, o prazo de um PPCI, a forma análise, parado 6 meses, parou, né? O responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, não mexeu nele 6 meses. O que acontece com o meu PPCI? Ele suspende. Se liguem nessa, pessoal. Isso aqui é questão de prova. Eu falo para vocês, a banca vai pegar vocês principalmente nessas jogos de datas e principalmente de palavras, de termos técnicos que a legislação venha trazer de maneira diferente.